Nosso coração e que nós possamos, que possa nos faltar tudo, menos a presença do Senhor em nossa vida, amém? Então que você adore a Ele de todo o seu coração, se entregue a Ele nessa tarde e tenha certeza que o mais o Deus vai fazer sobre a nossa vida em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos falar com Deus, vamos adorar a Ele de todo o nosso coração, bendizer a Ele. Ele que é digno de todo o nosso louvor, Ele que é digno de toda a nossa honra e de toda a nossa glória. E foi por isso que nós viemos aqui, Senhor, para adorar o Teu santo nome, Pai. Nós queremos bendizer a Ti, ó Deus, que é digno de toda a honra, ao Senhor que é digno de toda adoração. Oh, aleluias. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. A realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja e me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Então peça para Ele, não me deixes. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Peça isso para Ele de todo o seu coração. Só Tu me entendes, não me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra Ti. Se for preciso me exortar, falar comigo, estou ouvindo. Fala comigo acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Só não nos deixe, Senhor, aleluia. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me
deixe, Senhor. Olha o que o Senhor fala para você nesse exato momento. Estou contigo. Ora, não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possa ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me esconda em tuas asas bem seguras. Me agasalha no teu manto de ternura. Ó, me transporta como o vento sobre o mar. Então abra sua voz e peça para Ele de todo o seu coração, para que não nos deixe. Não me deixes, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Não me deixes. Não me deixes. Não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Então fale com Deus agora, se envolva com o Senhor neste momento, porque Ele se faz presente aqui para abençoar a sua vida, para te envolver agora neste momento com a presença do Espírito Santo que já se faz presente aqui. Oh Senhor nosso Deus, acreditamos, meu Deus, e cremos, meu Pai, em nosso coração, que um minuto é muito tempo para vivermos sem o Senhor. Ah, meu Deus, mas nem todos ainda entendem desta maneira. Vem trabalhar, ó Deus, no coração desta pessoa, no coração deste homem, no coração, ó Deus, desta mulher nesta tarde, e faça eles, meu Deus, compreenderem aquilo que Maria compreendeu, que 3 dias após Jesus ter sido morto, ela chega desesperada, porque ela queria saber aonde tinham colocado o Senhor dela. 3 dias já era o suficiente para que ela sentisse falta de Deus. Às vezes ficamos longe do Senhor uma semana, meses, anos distante do Senhor, e ainda achamos que tudo está bem. Oh meu Deus, nos faça enxergar que somos dependentes do Senhor, como o Senhor mesmo disse, que sem Ti, ó Deus, nada conseguiremos fazer, sem Ti nada conseguiremos realizar. Oh Senhor, então estenda as Tuas mãos e arranque esta pessoa, ó Deus, deste lamaçal do erro, deste lamaçal do pecado, onde ela não tem conseguido enxergar o Senhor na tua plenitude.
plenitude, como verdadeiramente o Senhor é. Vem, Senhor, sem demora. O Senhor nos prometeu que não nos desampararia e não nos deixaria, estaria conosco até a consumação dos séculos. Eu sei que o Senhor se faz presente aqui para ajudar, meu Deus, a todos aqueles que em Ti confiam, a todos aqueles que em Ti esperam. Oh, meu irmão, Deus está aqui nesta hora, as mãos do Senhor estão estendidas em seu favor, como diz a palavra do Senhor, para poder nos salvar da nossa incredulidade, nos salvar e nos livrar dos nossos temores, dos nossos medos, da nossa falta de fé. Senhor, olhe para cada um de nós, meu Deus, sonde o coração de cada um daqueles que aqui está, meu Deus, e veja se há algo bom, ó Deus, a qual o Senhor venha se agradar de nós. Pai, se não há nada de bom dentro de nós, mas que o Senhor então venha fazer uma limpeza, venha arrancar, meu Deus, a maldade do nosso coração, a maldade, ó Deus, que muitas vezes carregamos em forma de ódio, de raiva, de ira, uma ignorância, Senhor, que temos conosco. Nos ajude. Senhor, às vezes estamos presos por maus pensamentos, por pensamentos negativos, por pensamentos errados, quando enxergamos, meu Deus, aquilo que não é verdade, que está diante dos nossos olhos, mas temos dado crédito para aquilo que estamos vendo. Senhor, nós te pedimos, nós suplicamos a Ti, Jesus, porque de nós mesmos nós não conseguiremos porque não temos capacidade alguma. Diz o Senhor que a capacidade que possuímos, ela provém de Ti. Então venha, Senhor, tira o orgulho que está no coração desta pessoa, tira, meu Deus, a arrogância, a avareza, a presunção, Senhor, e nos torna irrepreensíveis, nos torna, meu Deus, santos, como o Senhor é santo. Diz, ó Deus, a Tua palavra. Nós não queremos mais permanecer no erro, não queremos mais permanecer no pecado. Senhor, nos ajuda. Tu és justo e fiel, diz a Tua palavra, a todos aqueles que confessarem a Ti, o Senhor os perdoará e os purificar de toda injustiça. Oh, meu irmão, se é necessário, então confesse agora a Deus os seus erros, confesse agora a Deus os seus pecados, as suas falhas. A palavra de Deus garante a você, minha irmã, que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O perdão está com o Senhor, a misericórdia está com o Senhor. Oh Deus, Tu és rico em perdoar, Tu és rico, meu Deus, em misericórdia. Então derrama agora, derrama o perdão sobre esta igreja, sobre esta pessoa, sobre este povo, este homem, esta mulher que aqui se faz presente, que veio buscar a Tua face, que veio, meu Deus, se envolver com o Senhor. Pai, vai arrancando do nosso meio tudo aquilo que nos impede de se aproximar de Ti. Pai, tire a frieza espiritual, tire a mornidão espiritual, Senhor, a pedra de tropeço, joga por terra agora, pois eu sei, ó Deus, que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles, meu Deus, que Te adoram em espírito e em verdade. Pai, se há adoradores verdadeiros aqui no nosso meio, Pai, então traga o avivamento para esta igreja, traga, meu Deus, o renovo para esta pessoa. Levanta, Senhor, o prostrado, faça ficar de pé o caído, dê ânimo, meu Deus, àquele que já não tem mais ânimo, vigor para aquele que não tem mais vigor. Pai, traga o sorriso para o rosto desta pessoa, ela que andava em tristeza, angustiada, abatida, atribulada, meu Deus, oprimida. Pai, vem agora. O Senhor diz que todos aqueles que foram a Ti, de maneira nenhuma o Senhor lançou fora. Meu Deus, nós estamos buscando a Ti, nós estamos nos lançando ao Senhor, porque nós queremos, meu Deus, uma resposta, porque do homem é vão, mas do Senhor, meu Deus, é verdadeira, do Senhor é real, porque homens, religiões, ministérios, igrejas são vaidade, mas o Senhor és a verdade. Tu és, meu Deus, a vida, Tu és o caminho,
caminho, Tu és, meu Deus, o alfa, Tu és também o ômega, o princípio e o fim, diz a palavra do Senhor. Pai, eu entrego a Ti este púlpito, eu entrego a Ti, meu Deus, este microfone, eu apresento a Ti, meu Deus, essa transmissão que está sendo feita ao vivo. Eu peço ao Senhor que alcance aquele coração que está embrutecido, eu peço ao Senhor que alcance aquele coração que está magoado, aquela alma que está triste, que está oprimida, que está abatida, que está aflita. Deus vai de encontro agora, pois eu sei que o Senhor não é apenas um Deus de perto, Tu és também um Deus de longe. Alcança os nossos familiares, aqueles que ficaram na nossa casa, vai de encontro com aquele filho que está rebelde, com aquela mulher que é insubmissa, com aquele marido que é ignorante. Visita agora, oh Deus. O Senhor diz que tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne, derramaria sobre toda a carne o Teu Espírito, Senhor. Então começa a derramar agora, para trazer a plenitude da bênção, para trazer a chuva serode, aquela que em tempo e em fora de tempo ela vem, porque o Senhor é quem dá ordem aos Teus anjos, Senhor, para trazer a bênção em prol desta mulher, deste homem que aqui se faz presente. Oh meu Deus, Tu és real neste lugar, e cremos, meu Pai, que o Senhor está aqui para abençoar esta vida, para abençoar esta pessoa, e por isso, meu Deus, eu creio, e por isso estou falando que o poder pertence ao Senhor. Levante as suas mãos, diga: Senhor Jesus, eu sei que o poder pertence a Ti. Diga: Pai, fale comigo através da Tua palavra. E todos que creem digam amém, digam graças a Deus, e vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece. Tudo bem, pessoal? E se não tiver, vai ficar. Podemos assentar em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Senhor, do nosso Deus. Com alegria no coração, nós estamos aqui até quando Deus permitir, e que seja feita a vontade do Senhor na minha vida e também na sua vida. Diga graças a Deus, porque às vezes nós queremos algo, mas o que queremos, irmãos, para Deus não é relevante nem para nós. O que nós queremos muitas vezes não vai nos trazer a resposta, a recompensa, não vai nos trazer nada. Porque quando acabou-se o vinho, Jesus mandou colocar água. Eles queriam vinho, mas Jesus tinha água. E depois da água, Jesus então transforma em vinho. Deixa eu te dar uma palavra profética. Aquilo que fizeram contra você, o que armaram contra a tua vida, Deus transforma a maldição em bênção. Diga graças a Deus. Fique firme nessa palavra. Não sei o porquê e para quem eu estou dizendo, mas algo foi feito para você, às vezes não vocês que aqui estão de forma presente, talvez para aqueles que estão me assistindo através desta programação. Não importa, Deus também está te alcançando aí. E o que foi feito de mal? Se você crer, a maldição se transformará em bênção. Por quê? Porque Deus tem poder para transformar tudo e todas as coisas. Digam graças a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4. O versículo é o de número 8. Perdão, 18. Errei só por 10. Bem pertinho. Quem encontrou, diga graças a Deus. Se você não trouxe a Bíblia, a minha direita e a sua esquerda uma TV, a minha esquerda e a sua direita outra TV. Não converse com ninguém, preste atenção na palavra, porque eu tenho a certeza que Deus vai falar com você. Irmãos, tenha certeza que Deus vai falar com você. Inclusive, já para participar do culto, diga para o irmão ou para a irmã que está do seu lado, diga assim: Deus vai falar com você. Agora diga assim para ele: preste atenção. Amém, Jesus?
2 Coríntios 4,18 diz assim, ó: não atentando nós, ou seja, a mim e a você, uma orientação dada pelo apóstolo Paulo acerca daquilo que nós não devemos nos atentar. Preste atenção, que é uma instrução de Deus para a igreja. E qual é a instrução? Não atentando nós, traga a palavra para você, nas coisas que se veem, mas se atente nas coisas que não veem, naquilo que você não pode enxergar, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são o quê? Paulo está falando de uma forma espiritual, e isto é muito claro quando nós lemos este versículo. Mas algo aqui me chama a atenção, e daqui nós vamos descorrer toda a mensagem. Paulo começa o texto de uma forma exortativa, ou melhor, orientando, trazendo uma orientação para a igreja de Corinto, naquilo que eles não deveriam se atentar. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas geralmente, inclusive tem até o ditado, que quando as coisas são proibidas, aí que as pessoas têm mais a intenção de fazê-las, de praticá-las. Quando se proíbe algo, inclusive se pregam por aí uma tese de que quando se liberar, ou algumas leis até tramitam pelos órgãos competentes, de que quando se liberarem a maconha, eles acreditam que vão acabar com aquilo que liberaram. Irmãos, a verdade é uma só: nós não podemos apoiar esse tipo de lei. Não sei porque eu estou entrando nesse assunto, mas acredito que vai lhe ajudar acerca de alguma coisa. Mas as pessoas acreditam que isso deve ser feito. Graças a Deus, o nosso país ainda não foi aprovado, e tomara que não aprove essa lei. Inclusive ontem, abri um parênteses aqui, eu estava assistindo uma reportagem, já bem à noite, já devia ser meia-noite, 1h da manhã, lá no país, no Canadá. Um brasileiro que foi morar no Canadá, foi pela primeira vez, gostou do país, retornou para o Brasil, veio, buscou a sua família e voltou alguns anos depois para se residir no Canadá. E entrevistaram esse brasileiro ontem, e ele disse assim na entrevista: a primeira vez que eu vim, a maconha, a droga ainda não era liberada, propriamente a maconha lá foi liberada. E já da segunda vez agora que nós decidimos voltar para, enfim, morar aqui, olha o que nós estamos vivendo e se deparando. Em todas as esquinas existe um usuário, assim, numa praça, na esquina, na outra, pessoas que usam maconha. Por quê? Porque lá foi liberado. Ou seja, acabaram com o país. Só para você ter uma ideia, acabaram com o país. Esse brasileiro estava dando essa entrevista ontem neste canal de televisão. Mas voltando para a mensagem, o que Paulo está falando? Olha, não atente para o que vocês estão vendo. Não atentar é o mesmo que ignore o que vocês estão vendo. Irmãos, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Muitas coisas nós presenciamos, muitas coisas nós vemos, e quando eu falo em ver muitas coisas, eu não falo em coisas boas, eu falo de coisas erradas, que os nossos olhos veem, que nós se deparamos e que nós não concordamos. Mas muitas vezes nós não ignoramos, muitas vezes nós se atentamos para aquilo que está sendo mostrado a nós. É mais ou menos assim: uma pessoa que está passando um problema de saúde, ela sabe aquilo que a palavra de Deus declara. E o que a palavra de Deus declara?
Isaías 53, 4 e 5, Jesus levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, e pelas tuas pisaduras fostes sarado. Eu sei que a Bíblia declara isso, mas os meus olhos veem o meu corpo enfermo, o caroço muitas vezes na mama, muitas vezes a cólica que dá nos rins por causa das pedras, as dores que dá na região do abdômen, da barriga, por causa da pedra que tem na vesícula, e as pessoas, ao invés de atentar para aquilo que a palavra declara, elas se atentam para aquilo que estão diante dos seus olhos. Paulo está orientando a igreja e está falando: ignore o que vocês estão vendo. Logo após vocês vão ver o que é que Paulo estava falando do que eles estavam vendo. Mas o que é engraçado é que muitas coisas nós também vemos e presenciamos. E às vezes nós padecemos porque não ignoramos. Para você ter uma ideia, em 2 Coríntios, no capítulo 5 agora, no versículo 7, Paulo continua descrevendo, dizendo assim, por que nós não podemos se atentar? Ou porque temos que ignorar as coisas que se veem? Porque o cristão anda por fé e não anda por quê? Todo aquele, preste atenção, todo aquele que serve a Deus, nunca vai andar por aquilo que ele está vendo. Ele sempre vai andar por aquilo que a palavra de Deus declara ao seu respeito. Ainda que a circunstância e as situações digam completamente ao contrário. Seja todo homem mentiroso e sempre Deus será o quê? Verdadeiro. Então não ande por aquilo que você vê, ande por aquilo que Deus declarou na sua palavra. Diga graças a Deus. Paulo está se referindo ainda para a igreja de Corinto, que eles, como servos de Deus, precisavam ser espirituais. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, quando nós passamos por provações, nós somos tentados a somente enxergar o que os nossos olhos nos mostram. E nós não conseguimos enxergar de uma forma espiritual o que está acontecendo. Inclusive, quando às vezes você é ofendido, quando alguém te maltrata, quando alguém te persegue, quando alguém levanta falso testemunho contra você, o que é que Satanás vai nos tentar fazer? Olhar somente para a situação, com os olhos carnais, não com a fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando alguém for surpreendido por qualquer tipo de ofensa, alguém te ofendeu, alguém levantou uma calúnia contra você, quando acontecer isso com qualquer um de nós, a Bíblia diz, nós que somos espirituais, por que somos espirituais? Porque andamos pela fé, acreditando no que Jesus disse, nós vamos conduzir esta pessoa que nos ofendeu, não com o mal que ela nos fez, mas com o espírito de mansidão. Diga graças a Deus. Mas qual é a primeira impressão? Qual é a primeira vontade? Alguém te ofendeu, alguém caluniou, alguém falou mal contra você, eu vou falar mal dela também. Eu vou mostrar para ela quem é que eu sou. Meu nome não é osso para ficar na boca de cachorro. Ela vai ver comigo. E tem uns que são mais espirituais e dizem assim, ela vai ver que ela não poderia ter tocado no ungido de Deus. Nossa, que ungido de Deus é você, porque você está revidando da mesma maneira que as pessoas fizeram com você. Jesus disse, irmãos,
que nós precisamos amar os nossos inimigos, está lá em Lucas 6,35. Isso é andar pela fé, para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que são espirituais, mas para aqueles que andam pela vista, para aquilo que está diante dos olhos, aí ele vai então tentar pagar com a mesma moeda. Faça isso não. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é de Jesus. Você tem que andar pela fé, ou seja, de uma forma espiritual. Pastor, mas o senhor não está na minha pele, e eu nem queria estar, e nem também queria que você estivesse na minha, porque o maior problema não é o seu nem o meu, é aquilo que cada um de nós temos, ou seja, o meu também é um problema, o seu também é. Diga graças a Deus. Irmãos, não ande por aquilo que você vê, preste atenção. Todas as vezes, coloque isso no seu coração, todas as vezes que você for tentado a andar por aquilo que você vê, você vai errar. Todas as vezes. Exemplo, desde a criação do mundo e do ser humano, Deus cria Adão e também cria Eva e o coloca ambos ali no jardim do Éden. E Deus então dá a ordem: olha, daquele fruto que está no meio do jardim, nele não tocareis e dele não comereis. É uma ordem de Deus. A Bíblia diz, eu não vou lá para não ficar extenso e não demorar mais, acredito que vai demorar até um pouquinho a mensagem hoje, mas é para o nosso bem. A Bíblia diz que a Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era desejável e agradável aos seus olhos. Ela não creu naquilo que Deus falou. Ela não foi alguém espiritual, não andou pela fé. O que é a fé? A certeza daquilo que se espera. Ela resolveu andar por aquilo que estava diante dos olhos dela. Ela agrada do fruto, come do fruto, traz para o esposo. Adão também come. E já diga-se de passagem que o fruto não era maçã, a Bíblia não fala, não revela que fruto era, então tire isso da sua cabeça, não era maçã, mas entenda, era um fruto que ela não podia comer, mas agradou aos olhos? Agradou, ela foi e comeu. Qual foi a consequência? Perdeu a presença de Deus, e eles foram expulsos do paraíso. Por quê? Porque não permaneceu naquilo que Deus falou, preferiu andar pelo seu próprio entendimento e pelo seu próprio caminho. Irmãos, e é tão sério isso, se tem algum sacerdote, profeta e juiz, porque acredito eu, não vou afirmar, mas eu acredito que ele foi o único que tinha essa tríplice função: sacerdote, profeta e juiz. Só Samuel teve esses 3 cargos diante do Senhor. A Bíblia diz que quando Saul peca, perde o Espírito de Deus. Deus então fala para Samuel ir até a casa de Jessé. Jessé é o pai de Davi, porque dentre os filhos de Jessé, Deus havia escolhido um rei. Jessé pega o chifre, uma espécie de chifre que continha o azeite dentro do mesmo, parte para a casa de Jessé, aonde Deus havia ordenado ele para ir. Quando Samuel chega lá, quem é que sai? Eliabe, um dos filhos de Jessé, irmão de Davi. Samuel era sacerdote, era profeta e era juiz. Irmãos, pensa, ele foi o cara. Quando ele olha para Eliabe, a Bíblia diz que Eliabe tinha uma boa aparência, ele era alto, um porte físico, agradável. E Samuel falou: certamente esse é o escolhido do Senhor, porque ele estava vendo com apenas os olhos carnais. Deus bradou e falou: ei, Samuel, o homem vê o que está no exterior, o que é casca, por lá de fora, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Samuel quase que unge Eliabe,
porque ele foi tentado a ser conduzido e a fazer o que as suas vistas mostravam. Quase que ele peca diante de Deus. Às vezes é o que está acontecendo com você. Você tem a palavra, você tem o que as suas vistas mostram, e você precisa tomar uma decisão. O que eu faço? Você não tem nem que pensar. Entre o que você está vendo e entre o que Deus falou, irmãos, descarte tudo que você sabe e fique só o que Deus fala. Diga graças a Deus. É por isso que nós precisamos estar pela fé, andando pela fé, baseados na palavra de Deus. Inclusive, se você prestar atenção, todo ser humano é assim. Como? Eu e você somos movidos por aquilo que nós cremos. Todo ser humano é movido por aquilo que crê. Se você anda pela vista, você vai ser movido por aquilo que a sua vista mostra. Mas se você anda pela fé, você vai ser conduzido por aquilo que o Espírito de Deus te conduz. Diga graças a Deus. Será que é isso que tem movido você? A fé em Jesus? Ou são as suas vistas, os seus olhos? Eu até anotei aqui, andar por fé é enxergar toda e qualquer situação de forma espiritual. Inclusive, agora já entrando na parte tônica da mensagem, isso aqui foi apenas uma introdução. Nós precisamos ser espirituais, andando pela fé, para identificar, irmãos, quando é carne, quando é demônio, para que a gente não venha a ser enganado. Às vezes o que você está sofrendo é um espírito mau que tem provocado isso na sua vida, para que você perca o foco de Jesus. E muitas pessoas estão assim. Sabe por quê? Em Romanos 8:31 diz o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Vou pedir para trocar a tradução. Coloca para mim na atualizada, por favor. E olha o que a palavra de Deus declara: que diremos, pois, à vista destas? Ou seja, preste atenção, Paulo está falando assim: o que vocês vão dizer diante de tudo aquilo que vocês estão vendo? Paulo está falando, vamos ler? Que diremos, pois, o quê? À vista. O que você vai dizer diante daquilo que os seus olhos estão enxergando, diante daquilo que você está passando, diante daquilo que você está vivendo? O que você tem dito? À vista de todas essas coisas, o que é que você tem falado? Sabe por quê, irmãos, Paulo está falando isso? Preste atenção. Paulo está falando de uma perseguição que a igreja do Senhor estava enfrentando. E Paulo fala para os romanos o seguinte: espera aí, diante de tudo isso, o que vocês vão falar? Diante da dificuldade, do problema, da situação adversa, quais têm sido as palavras que vocês têm proferido? Sabe por quê, irmãos? Preste atenção, muitas coisas ou muitas oposições, quem é de Deus, quem é cristão, vai sofrer. Vou repetir de novo: quem é de Deus, muitas oposições vão sofrer, vão passar, vão enfrentar. Quem é de Deus vai enfrentar muitas oposições. Inclusive, Jesus falou, João 16:33. O que Jesus falou lá? No mundo tereis aflições, mas tende. Por quê? Porque eu venci o mundo. Irmãos, preste atenção, o que você está passando como perseguição, tribulação e aflição, é porque você decidiu servir a Deus, meu querido.
Você acha que quando você servisse a Deus, os problemas iriam acabar? Não, porque quem falou isso para você é um mentiroso. Até hoje eu enfrento problema, eu enfrento perseguição, só que tem uma grande diferença. Hoje eu tenho Jesus, e com Jesus, à vista do que eu estou passando e vendo, se Deus é por nós, diga louvado seja o nome do Senhor. Esta é a certeza que você tem que estar no seu coração, diante da aflição, diante da perseguição, diante do problema, não importa o que for. Você vai ser perseguido, as oposições para aqueles que são de Deus surgirão, mas o que você tem que falar: se Deus é comigo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Irmãos, e eu tenho dó daqueles que se levantam contra os servos do Senhor. Se você serve a Deus de verdade, se tem alguém que se levantou contra você, se tem alguém lhe perseguindo, irmão, só ore e coloque diante de Deus, porque eles não estão perseguindo a você, eles estão perseguindo ao Deus Criador dos céus e da terra. A vingança é dele, é Ele quem vai fazer a justiça. Diga graças a Deus. O que você está dizendo? Às vezes você quer pagar o mal com o mal, às vezes você quer retribuir com a mesma moeda, mas Deus está falando: se Deus é por nós, Paulo disse, quem será contra nós? Deixam falar, deixam perseguir, deixam levantar calúnias. Paulo, irmãos, entenda, quando Paulo declara isso, o que ele está querendo dizer? Paulo estava focado não naquilo que a sua vista enxergava, porque Paulo passou por muitas oposições. Paulo foi alguém que foi perseguido, mas ele não estava focado no que estava diante dos olhos dele. Paulo estava focado em Deus, o qual jamais o permitiria que Paulo fosse destruído. Por isso que ele declarou: vocês podem fazer o que quiser contra mim, porque Deus é comigo, e quem será contra? Posso ouvir um amém? Você está focado no quê? Você está focado naquilo que estão fazendo com você? Você está focado naqueles que querem puxar o seu tapete? Você está focado naqueles que estão falando mal de você? Naqueles que inventaram algo contra você? Você está perdendo o seu tempo. Diga para o irmão que está do seu lado: você está perdendo o seu tempo. Pergunta para ele: você é de Deus? Então não se preocupe, porque Deus é quem vai te justificar. Diga louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é esta fé que você tem que ter. Às vezes são invejas que surgem dentro do ambiente de trabalho, porque você está se destacando, os outros começam a se invejar contra você. Se você é de Deus, quem será contra você? Às vezes são dentro da sua casa. A Bíblia diz que os inimigos nossos seriam os da nossa família. Tem pessoas da nossa casa que têm inveja de nós, porque nós conseguimos se destacar entre a família, alcançar algo que eles ainda não alcançaram. Somos alguém iluminados por Deus, e o que essas pessoas fazem? Elas têm inveja, elas têm ódio mortal, elas têm ciúme da gente. E se Deus é por nós? A única preocupação que você deve ter é se Deus é com você. Só isso. Porque se Ele for, quem será contra? O que os outros falam, o que os outros fazem, o que os outros estão intentando e mentindo ao teu respeito. Irmãos, Isaías 54:17, a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, Deus condenará, porque essa é a herança dos filhos do Senhor. Pode fazer o que quiser, perseguir, maltratar, não adianta. Deus é quem está conosco. Paulo declarou: se Deus é por nós, quem será? Engraçado que no Salmos 23:4, Davi fala algo parecido. Salmos 23:4 diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra do quê?
não temeria mal algum, porque tu estás, diga graças a Deus. Irmãos, o vale da sombra da morte é um dos piores lugares que já existiu para a vida de um crente. Às vezes é o deserto que você está passando, a situação difícil que você está vivendo, parece que está tudo amarrado, nada está dando certo, é o vale da morte que você está passando, as coisas não se encaixam. Ainda que esteja difícil, eu sei que Deus está comigo, e porque Deus está comigo, eu não vou temer mal algum. Diga graças a Deus. Davi tinha certeza que se Deus estivesse com ele, ele até poderia passar problemas e dificuldade, mas ele venceria, no fim daria tudo certo. É o que eu digo para você: se Deus está com você e do seu lado, não importa o problema, o tamanho do gigante, com Deus, a vitória é certa. Você vai vencer. Você vai vencer a perseguição, você vai vencer os falatórios, você vai vencer as calúnias, você vai vencer. No versículo 33, volta lá para mim, por favor, Romanos 8, 33 agora. Diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que se ousa acusar aquele a quem Deus escolheu? Quem é que ousa? Espera aí, pastor, como é que eu sei que eu sou um escolhido do Senhor? Eu posso te afirmar que você é, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um escolhido do Senhor. E quem intentará acusação contra o escolhido do Senhor? É Deus quem justifica. Irmãos, Deus te escolheu. Se tem alguém caluniando, se tem alguém te perseguindo, se tem alguém tentando te acusar, você não precisa fazer nada. Não ande pela vista. Acredite que se Deus é com você, ninguém será contra você. Deus é quem vai te justificar. Faça nada. Não é necessário fazer nada. Muitos são aqueles que acusam, que perseguem. Irmãos, mas entenda uma coisa: Deus é justo, o justo juiz, e Ele já declarou o veredito final. Qual? Preste atenção nessa frase: ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você é a igreja. Ninguém pode te parar. Deus te escolheu. Ninguém pode te parar. Deus te escolheu. Assuma a sua posição em Cristo, como Davi disse: Pai, quando eu ocupar o meu lugar, eu saberei julgar retamente. Davi está falando: enquanto eu estiver fora do teu plano, da tua posição, não tem como eu alcançar o que o Senhor tem. Mas quando eu me encaixar na tua vontade, quando eu me encaixar naquilo que o Senhor tem, Deus, aí se o Senhor for comigo, quem será contra mim? É nisto que nós precisamos nos assegurar. Irmãos, ninguém pode parar a igreja do Senhor. No versículo 35, coloca para mim, por favor, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem é que nos separará do amor de Cristo? Quem? Ninguém vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Irmãos, entenda, o cristão, aquele que serve a Deus, ele sempre enfrentará dificuldades, ele sempre vai enfrentar perseguições, ele sempre vai passar por tribulações. O grande problema é que muitos estão se deixando ser o quê? Separados
separados de quem? De Cristo. Por causa de quê? Por causa da dificuldade que você enfrenta, por causa da situação difícil que você passa, por causa da perseguição, e você quer desistir. Por causa daquilo que fizeram contra você, você desanimou e você quer parar. Eu não vou perguntar aqui para não expor ninguém, mas tem gente aqui nessa noite que está aqui ouvindo o que Deus está falando através da minha boca, que quer parar. Sabe por quê? Porque você já não aguenta mais o problema lá dentro da sua casa. Você já não aguenta mais a situação que você está vivendo. Você olha para você e você não encontra solução. Você não vê uma luz no final do túnel e por isso você quer parar. Você está desanimado, você está fraco, você está abatido, você está desistindo. Muitos se deixam parar por causa da tribulação. Irmãos, quem é que não tem tribulação? Quem não tem problema aí, levante a mão. Pronto. Então vamos parar todo mundo. Vamos desistir todo mundo. Quem é que não tem angústia? Quem é que nunca ficou com o coração apertado? Então vamos parar. Vamos desistir desse Deus. Porque se nós paramos, é porque nós achamos que Deus não pode vencer a angústia. Se nós paramos, é porque nós achamos que Deus não pode fazer a gente vencer a tribulação. Se nós paramos, é porque nós achamos que Deus não pode fazer com que a gente vença a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. A espada significa luta, significa guerra. Quem é que não está passando por guerra? Se nós paramos, nós estamos dizendo para Deus que Ele não é capaz de nos dar a vitória sobre todas essas coisas. Então vamos parar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: e aí, você quer parar? Você quer parar, pode parar, não tem problema. Depois você vai se acertar com Deus no dia do juízo final. Às vezes eu falo para pessoas que já pararam, que estão me assistindo no ao vivo, ou que vão assistir depois no gravado, pelas plataformas do Face, do YouTube, não importa, mas às vezes você já parou, irmãos, é hora de você voltar. Peça perdão para Deus. Engraçado, que ninguém quer parar quando tudo está bom. Está mil maravilhas, vamos parar? Né, Isaac? Isaac, só love. O senhor com a esposa, só love, só amor. Aí fala assim: meu bem, eu acho que nós estamos nos amando demais. Vamos separar? Quando é que vem a vontade de separar? Quando começa a ter briga. Quando começa a ter tribulação. Quando começa a ter angústia. Quando somos perseguidos. Essa mulher está pegando demais no meu pé. Ela está pensando que ela vai me mandar na minha vida? Rapaz, nem minha mãe mandou em mim. Pois é, mas a mulher vai. Tem muitos aí que estão sendo mandados e estão achando bom. Ai, Jesus, o problema é que paramos com muita facilidade. O problema é que desistimos com muita facilidade. No versículo 37, coloca para mim, por favor, diz assim: mas, irmãos, esse mais faz toda a diferença. Mas em todas estas coisas somos mais do que por aquele que nos... Paulo termina o versículo falando: não é a tribulação, não é a angústia, não é a perseguição, porque sobre todas essas coisas Deus já te fez mais do que vencedores. Diga graças a Deus, irmãos. Deus já nos fez mais do que vencedores. Sabe o que isso significa? É que quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele já me enxerga como alguém que venceu, mas às vezes eu me enxergo como alguém que perdeu, como alguém que não vai dar conta, como alguém que não vai conseguir. E todos estes que se enxergam assim, vão parar, vão desistir, porque já estão desanimados, já pararam. Onde? Na mente, só faltam concluir de fato. E como Deus nos vê, como mais do que vencedores. Amém, pessoal? Eu acredito, sabendo desta declaração de Paulo, porque quem fala isso aqui é o apóstolo Paulo. Ele diz assim, sobre tudo isso,
Deus nos fez mais que vencedores. E eu estava parando, pensando sobre este versículo. Eu penso que não existe causa maior do que estas que Paulo mencionou. Acredito eu que não existe, irmãos. Tribulação, perseguição, aflição, apedrejamento, chicotada nas costas, e tudo isto Paulo, vamos ver quem está ligado, Paulo sofreu. E aquele que sofreu e também venceu, está dizendo para mim e para você que também podemos vencer. Diga graças a Deus. É o que Paulo está nos dando como garantia. Por isso, irmãos, é preciso você acreditar em Deus e não fazer, entenda, eu marquei aqui assim, ó. Por isso é preciso acreditar que Deus nos faz mais que vencedores, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Na tribulação é difícil, Deus te faz mais que vencedor. Na angústia, está angustiado, é difícil, está com o coração apertado, estou, Deus te faz mais que vencedor. Está sendo perseguido, estou, caluniado, também, então acredite, só numa coisa, qual? Que Deus te faz mais que vencedor. Em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 10, diz assim, ó, Apocalipse 2:10, diz o seguinte, a palavra do Senhor: não temas das coisas que hás de padecer. Para um pouquinho, o apóstolo João está falando assim, gente, ele está falando para a igreja, tá? O apóstolo João está se referindo à igreja de Cristo, e está falando assim, gente, fica com medo não. Não temas o que vocês estão sofrendo, padecendo, sentindo na pele, vivendo como problema, como uma adversidade, como uma tribulação, uma perseguição, uma angústia, eu não sei, cada um traz para si e veja o que é que você está passando. O que o apóstolo João estava dizendo para uma das 7 igrejas da Ásia? Esmirna foi uma das igrejas, das 7 igrejas, que Deus não teve nada do que reclamar. Irmãos, nós precisamos chegar a este nível, a este patamar. O apóstolo João está dizendo que a igreja de Esmirna estava sendo provada, testada na fé. E o que é que Deus espera quando a nós é dada uma prova? Deus espera que nós nos tornemos mais que vencedores. Que a gente venha tirar 10 no momento da provação, no momento da tribulação, e não que a gente venha reprovar, como muitos às vezes têm reprovado. Então, o apóstolo João está falando para a igreja de Esmirna que, apesar da provação que eles estavam fazendo, a provação que eles estavam vivendo, e qual era a provação? Alguns daquela igreja de Esmirna tinham sido lançados na prisão. Por quantos dias? Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo aqui é o nosso adversário, é aquele que nos intenta destruir, jogar-nos para baixo, que tenta nos oprimir, enfim, tudo que é contrário à vontade de Deus, né? É o mal. Ele lançará alguns de vós na prisão, para que sejais o quê? Ou seja, alguns dos cristãos vão ser lançados na prisão. Esta provação, João está falando, só vai durar 10 dias. Só 10 dias. E aí já me surge uma pergunta: qual? Por quantos dias
você conseguiria ser provado por Deus. No caso da igreja de Esmirna, foram 10 dias. Se Deus nos provasse 30 dias, irmãos, você conseguiria? Se o que aconteceu com Jó, vamos aqui refrescar a sua memória? Vamos? Jó perdeu os filhos, as filhas, o gado e as suas propriedades. Jó perdeu tudo. Ele só não perdeu a esposa e nem a própria vida. A Bíblia diz que, além de perder tudo isso, ele ficou acometido por uma doença, irmãos, que ia destruindo o seu corpo de forma constante, todos os dias. A Bíblia diz que ninguém conseguia ficar perto de Jó, porque as feridas que ele possuía no seu corpo exalava um odor muito forte e ninguém conseguia ficar perto dele. Ninguém. A Bíblia diz que ele pegava pedaço de telhas, cacos e coçava todo o corpo até fazer ferida. Você conseguiria ser provado assim? A Bíblia diz que Jó foi provado e foi aprovado, e Deus deu tudo a ele em dobro. Por que eu estou falando isso para você? Diante do Espírito Santo, a mensagem que eu preguei hoje de manhã foi esse mesmo texto, os mesmos textos, mas eu até falei com os obreiros, o entendimento completamente diferente. Para hoje, à noite, Deus tinha esse entendimento, essa revelação. Eu não sei se é na carne, eu não sei se é no espírito, mas o receio é que a igreja do Senhor possa ser acometida por uma grande perseguição nos próximos anos agora. E aí, nós vamos aguentar firme? Não precisa falar. Você é muito inteligente. E você viu quantas leis querem fazer que vão contra a igreja do Senhor. O que é isso? Perseguição. Ela já está bem aí. Bem aí, dia 1º de janeiro. Só que o problema é que nós não confiamos em homens. A nossa esperança não está no homem, a nossa esperança está no Senhor. Mas escreva o que eu vou te falar: muitos diante da perseguição vão parar, porque não vão aguentar. Muitos diante da perseguição não vão aguentar, porque se você não aguenta uma angústia, se você não aguenta uma calúnia, se você não aguenta alguém levantar contra você e por isso você desanima e nem vem na igreja mais, imagina quando alguém colocar uma arma na tua cabeça e falar: ou você nega a esse Jesus que você diz acreditar, ou eu te dou um tiro na cabeça. Muitas pessoas vão falar assim: eu nem sei quem é esse Jesus que você está falando. Estamos preparados? Porque a perseguição vai vir. Será que Deus não já está dando esta palavra para a gente despertar? Será que não estou sendo usado pelo Espírito de Deus para falar isso com você? Para que você que às vezes que ainda está titubeando entre dois pensamentos, como assim? Você não sabe se você serve o capeta, você não sabe se você serve o diabo, você não sabe se você serve Lúcifer, você não sabe se você serve Satanás, você só não quer servir a Deus. Você está em cima do muro. Para você tomar uma atitude e falar: eu quero esse Jesus.
Quem sabe Deus não está me usando para falar com a igreja do Senhor, para aqueles que não estão compromissados com o Senhor, para aqueles que ainda não estão arraigados na palavra, para aqueles que ainda não tomaram a decisão de servir a Cristo, de confessarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você desperte. Quem sabe Deus não está me usando para isso, para falar para a igreja: desperta, ó tu que dormes. Tem muita gente brincando de servir a Deus, tem muita gente brincando de servir ao Senhor. A igreja de Esmirna estava sendo provada, alguns irmãos foram presos. É como se chegassem aqui e falassem: eu vou escolher alguns irmãos e vou lançar na prisão por 10 dias, e vamos ver se eles vão aguentar, ficar sem comer, ficar sem beber, por causa do amor em Cristo. Vamos ver se eles vão aguentar, e ainda vão ser açoitados dentro da cadeia. Vamos ver se eles vão aguentar. Porque geralmente quando pega essas pessoas assim que infringem a lei, para que confesse, até confessar, por apanhar tanto, você não fez nada, mas você vai ter que confessar. Confessar o quê? Que você não conhece Jesus, senão vão te matar. Você vai conseguir? Você vai passar por esta provação, você vai ser aprovado. Qual era a condição para esta igreja passar no teste? Qual era? Se você ler lá o final, diz assim, ó: e tereis uma tribulação de 10 dias. Qual era a condição? Ser fiel até, está muito fraco, ser fiel até, o que é ser fiel até a morte? Morte significa o fim. Você precisa ser fiel a Deus até o fim. É isto que Paulo está dizendo. Para que a gente venha passar no teste, nós precisamos ser fiel a Deus até o fim. Inclusive, coloca Tiago capítulo 1 para mim, por favor, porque se for fiel até o fim, Deus vai dar àqueles que é fiel a coroa do quê? Da vida. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor, ó: bem-aventurado o varão que sofre o quê? Irmãos, todos nós vamos passar, vamos sofrer tentações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para quem? E quem ama, vai até o fim. Quem ama, paga o preço. A Bíblia diz que o amor é benigno, o amor é sofredor, porque quem ama, sofre por Jesus. Se você ama Jesus, você sofre por Ele, e você não nega, como muitos já estão fazendo, como muitos já estão agindo. Em Mateus 5,12, diz o seguinte, coloca para mim, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, ou seja, que foram antes de vocês. Irmãos, se você for olhar para a Bíblia, você vai ver que existe 2 tipos de perseguições. A primeira é a verbal, aquela que Jesus sofreu. Quando chegaram para Jesus e disseram assim, chamaram ele de Beuzebu, ali era perseguição, chamaram ele de príncipe de demônios. Estavam perseguindo Jesus. Qual a segunda perseguição que às vezes nós passamos? A primeira, como eu disse, é verbal. Às vezes, quantas pessoas falam da nossa fé? Você é bobo, rapaz, você está indo na igreja, você vai fazer o que lá? Você está indo muito na igreja, você vai virar pastor? O que é isso? Perseguição. E às vezes você é tentado a andar por aquilo que você viu e ouviu, e você para, você diminui a frequência de estar nos cultos. Por quê? Porque você não foi espiritual, não andou pela fé, mas preferiu andar por aquilo que você viu. Quantos já estão fazendo isso? Perseguição.
A segunda perseguição é aquela de forma física. Jesus passou pelas duas perseguições, pelos dois tipos de perseguição. A primeira, verbal, chamaram ele de príncipe de demônios, Beelzebu, e a segunda, física, quando o prenderam, deram bofeteadas na cara, na face, no rosto de Jesus. Perseguiu. Mas quando chamou ele de Beelzebu, ele revidou com a palavra, ele falou assim: reino dividido não subsistirá. Se demônio está dividido contra demônio, porque então o reino dele não era para existir. Quando bateram na face, ele revidou pela palavra, falou assim: se bater de um lado, vira o outro. Jesus não foi para cima deles, ele tinha, como tem o poder de destruir aqueles que perseguiam, aqueles que o crucificavam, aqueles que o colocaram prego nas suas mãos, prego nos seus pés. Jesus poderia só falar assim, ó, caíam todos. Inclusive, quando chegaram no Getsemane para o prender, quando Jesus abriu a boca, todos caíram pelo chão. Imagine se ele orasse. O fogo do céu descia, consumia todos aqueles que o perseguiam, mas Jesus não fez assim. Diga graças a Deus. Jesus nos mostrou como agir, como ser igual a Ele, e não desistir. Mesmo na cruz, Jesus poderia ter falado, quando ele estava carregando a cruz, ele até disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Diga graças a Deus. Vai ter dias que você não vai querer vir para a igreja, mas que não seja a tua, mas que seja a vontade de Deus. Vai ter dia que você vai estar desanimado, aflito, angustiado, tribulado e perseguido, que não seja a sua vontade, mas que seja a vontade do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: em tudo somos atribulados, em tudo, mas não angustiados. Podemos passar problemas, tribulações, mas não podemos nos deixar ser vencidos por elas. Em tudo somos perplexos, mas eu não posso desanimar. Eu vou ver muita coisa, eu vou me deparar com muitas situações que vão querer me fazer desistir. Inclusive, fiz isso hoje de manhã e vou fazer agora. O que, pastor? Às vezes, irmãos, eu falei algo que lhe chateou, às vezes falei algo que lhe magoou, às vezes falei algo para você, na mensagem, pregando algo que você ficou triste. Irmão, me perdoa, eu não fiz por intenção, eu quero o seu melhor. Se você ficou chateado comigo e por isso está desanimado, me perdoa, libera o perdão, não deixa o diabo te prender e te vencer. Eu não fiz por intenção. Você vai ficar perplexo com aquilo que você vai ver, mas você não pode desanimar, poxa. Irmãos, eu estou aqui desde as 6 horas, 6 e pouco da manhã, 7 horas, melhor dizendo, nós chegamos aqui. Eu não parei hoje, fui fazer visita, graças a Deus, Deus tocou no coração da obreira, Deus tocou no coração do marido da obreira, rapaz, e eu fui lá, eles fizeram um almoço, conversamos, Rose, que dia agradável. Irmão, diante de Deus, todas as vezes que eu fui convidado para almoçar aqui, eu nunca me senti tão à vontade como eu senti na casa de todos vocês. Todos vocês, sem exceção de ninguém. Como eu já fui na casa da Paula, da dona Creuza, já fui na casa de várias pessoas, na casa do Rodrigo, na casa da Rosa eu fui hoje. Irmãos, como eu me sinto à vontade. Ficamos lá conversando, conversei com o senhor Rosário sobre Minas Gerais, falei para ele que eu tenho Falei que eu tenho um sonho de conhecer Minas Gerais, e Deus realizou o sonho. Aí eu contei para ele como foi, e demos risada, conversamos, distraímos. Gente, vocês vão ver muita coisa, mas você não pode desanimar. Fui fazer visitas hoje, fui atrás de 3 pessoas hoje. Fui atrás de 3. Nenhuma das 3 vieram. Mas eu não vou desanimar, porque eu vou ver, irmãos, tem dia que dá vontade de parar diante do Espírito Santo. Já falei com essa aqui.
Você insiste, você liga, você manda mensagem, dona Creuza. Você está vendo que a pessoa está no sofrimento, você fala, irmão, vamos, e a pessoa, não, eu não quero ir, eu quero sofrer. Você vai morrer desse jeito, não, deixa eu morrer. Aí você fala, tá bom, vou deixar essa peste morrer, essa praga morrer, vou desanimar, não vou mandar mais mensagem não. Aí no outro dia o Espírito Santo vem e fala, manda, porque senão você vai prestar conta comigo. Aí eu vou lá de novo, ô irmão, volta para Jesus. Eu vou ver muitas coisas. Às vezes você vai na casa de alguém, a pessoa é forçada a mentir para você. E você tem que ver e fazer como Chaves. Fazer de conta que está tudo bem. Porque senão eu vou me desanimar. Quer machucar um pastor? Quer deixar um pastor triste? Seja inconstante no servir a Deus. Você me mata, você não precisa me dar uma facada. É só você agir desse jeito. Porque eu sei do compromisso que eu tenho com o Senhor, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei quem eu sou em Cristo. Irmãos, e eu tento passar para vocês o que eu aprendi. Vocês vão ver muitas coisas, mas eu não posso desanimar. Tem pessoas que dependem de mim, os meus obreiros dependem de mim, a minha família depende de mim, a sua família depende de você, os seus filhos dependem de você, você vai desanimar. Dá vontade? Dá, mas não pode. Passa, por favor. Perseguidos. Mas você não está só. Diga graças a Deus. Sabe por quê? Porque Deus falou assim, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Você pode até estar sendo perseguido, mas você não está só, Deus está amparando você. Eu não posso parar, gente. Abatidos, mas não destruídos. Não vai conseguir destruir a igreja do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, ainda que elas tentem, elas não vão conseguir. Diga graças a Deus. No versículo de número 9, acabou? Passa para mim, por favor, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não? Passa no 10, por favor. 10. Isso, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, ou seja, nós fomos mortos para o mundo, não sou eu que vivo mais em mim, mas Cristo vive agora dentro de mim. Nós precisamos trazer isso conosco, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, diga graças a Deus. Paulo está dizendo que o seu ministério, tudo aquilo que ele viveu, tinha sido muito difícil. Paulo tinha sido pressionado, Paulo tinha sido amedrontado, Paulo tinha sido maltratado, mas apesar de tudo isso, ele não foi desamparado, porque ele disse, no dia do juízo, lá diante do tribunal, ninguém veio para me assistir, mas o Senhor estava lá, diga graças a Deus, o Senhor está com você. O Senhor está conosco, o Senhor está com a gente. Na primeira carta de Pedro 4, versículo 12, diz o seguinte, olha o que Pedro declara. 1 Pedro 4, 12 diz assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. É só uma tentação. O diabo tenta-nos desde quando nós colocamos o pé no chão, pelos primeiros horários do dia, o diabo já vem nos tentando. Você quer ver? Tem pessoas que acordam e falam assim, hoje eu não acordei legal. Tentação, como que eu não acordei legal? Deus está com você, amém pessoal? Isso é o que? Uma tentação, e você pode ver quando você declara isso, você vai passar o dia inteiro ruim. Agora quando você, por mais que você levante assim, você vai falar assim, hoje eu estou bem em nome de Jesus, e você já levanta, eu duvido se você vai deixar ser abatido. Isso é uma tentação. Não estranha a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, não é, irmãos, presta atenção, não é estranho o que passamos. Jesus falou, nós estamos estranhando por quê? Por que a gente está estranhando se está escrito? Em 2 Timóteo capítulo
3, versículo 10. Às vezes o cristão fica, mas o que está acontecendo, irmão? Jesus falou que iria acontecer. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, olha o que diz, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Passa. Deixa eu ver se é isso mesmo, às vezes eu errei. Aí, achei. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, por onde Paulo passou, Icônio e em Listra. Quantas perseguições, o quê? Complete o versículo bem alto, por favor. Passei por muitas, mas o Senhor de todas me livrou. Diga graças a Deus. E para finalizar, Romanos 8,18, em nome de Jesus, cadê minha cantora? Vem aqui, meu amor, já fica aqui do meu lado, para a gente ganhar tempo. Olha lá, Romanos 8,18, porque para mim, tenho por certo, ou seja, não há dúvida, que as aflições deste tempo presente, do que você está vivendo agora, nos dias de hoje, não são para comparar a glória que em nós há de nos ser o quê? O que você está passando agora, nem se ousa em comparar com aquilo que Deus tem para você. Quando? Quando você vencer essa provação. Quando você vencer essa tentação, está difícil, pastor? Está, mas você vencendo, nada vai se comparar com aquilo que você vai receber como recompensa da parte do Senhor Deus, porque o que Deus tem é algo bom, perfeito e agradável. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, que Ele merece. Coloque-se de pé, irmãos, vamos declarar através desse hino aqui, que nada vai nos parar, que nada vai nos atingir, que nada vai roubar aquilo que Deus tem para nós. Talvez você não conheça esse hino, mas você vai prestar atenção na letra. Amém, Jesus? Preste atenção na letra. Aleluia, Senhor. Teu nome seja louvado e glorificado. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Quem está de pé, diga amém. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa,
Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pelo que vemos e o que nos move é o que nós cremos. E nação santa somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pelo que vemos e o que nos move é o que nós cremos. E nação santa somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Quem está de pé, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. É isso, irmãos. De pé, vamos prosseguir. Vamos avançar, porque ninguém vai parar a igreja do Senhor. Somos os escolhidos de Deus. Ninguém vai parar você, ninguém vai me parar. Amém, pessoal? Recuperando o fôlego. Traga lá a ceia, por favor, obreiros, em nome de Jesus. Já traga lá. Irmãos, a Bíblia diz que nós não podemos comer do corpo e nem tomar do sangue de Jesus de forma indigna. Se você está vivendo uma vida promíscua, vivendo uma vida em pecados, peça perdão para Deus, mas tem que ser de coração, tem que ser com sinceridade, e aí Deus vai perdoar e você decida servir ao Senhor, para que Ele possa te honrar. Pode passar lá, por favor. E é importante fazer isso, tomar esta decisão, inclusive as pessoas que estão nos acompanhando aí também. Se acaso você não assumiu o seu compromisso com o Senhor Jesus, então você precisa assumir. Peça perdão a Deus, porque Deus vai perdoar. Ele é misericordioso em perdoar. Você está apto para poder participar, então participe. Pastor, eu não bebo, não fumo, eu sou batizado, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, então você está pronto para participar da ceia. Se você vive de forma amaziada, se você não é batizado, se você ainda não aceitou Jesus, então não tome não. A não ser que você queira, eu não posso impedir você, apenas te oriento acerca daquilo que você deve fazer. Amém? Quando todos pegarem, aí nós vamos apresentar a Deus, vamos colocar diante do Senhor, e aí participaremos então do corpo e do sangue de Jesus, em nome do Senhor. Irmãos, Deus colocou no meu coração essa palavra, e este hino eu não conhecia, minha esposa também não, e eu dei essa missão para ela, para que ela pegasse esse hino, e ela é valente, irmão, pegou e ficou bom o negócio. Vamos ver se domingo que vem a gente faz mais um pouquinho. São hino, são marca, né, a gente,
Nós precisamos disso. A igreja de Jesus precisa ser igreja avivada. Tem que ser avivado o povo de Deus. É diferente a igreja avivada, não é, pessoal? É diferente. E onde tem avivamento, Deus se faz presente. Deus se faz presente. Amém? Todos, feche os seus olhos, erga assim o pão ao céu, em nome de Jesus. Porque assim como eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tendo tomado o pão, erguendo aos céus, partiu, dando graças, disse: Este é o meu corpo, que é partido por cada um de vós. Sabemos, ó Deus, que o padeiro, quando estava confeccionando este pão, jamais saberia qual seria a sua real finalidade. Pai, mas para nós que cremos, não é um simples pedaço de pão, mas se torna o corpo do Senhor, que foi moído pelos nossos pecados. E assim, ó Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, feridas, fomos sarados. Coloca, ó Deus, a bênção do Senhor para dar força ao nosso corpo, para curar aquele que porventura estiver enfermo, para libertar aquele que tiver algum tipo de vício, e que o Senhor traga, ó Deus, em liberdade aqueles que estão aprisionados e cativos. É o que eu peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Que a manipulação do homem seja arrancada e que o poder do Senhor seja derramado neste pão que é o corpo do Senhor. Digam todos amém. Comam do corpo de Cristo. Semelhantemente, após ceiar, tendo tomado o cálice, ergueu aos céus e disse: Este é o sangue, sangue da nova e eterna aliança. Todas as vezes que comerdes do meu corpo e beberdes do meu sangue, anunciais a minha morte até que eu venha. Fomos comprados, ó Deus, por um bom preço. O preço foi o sangue do Senhor, que foi derramado naquela cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E aqui diante do Senhor, pela fé, é o sangue representado pelo suco de uva. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar e que cada partícula deste elemento precioso possa ter o ânimo, possa ter a força, o vigor, e que possa ser renovada a nossa comunhão com o Senhor através desse ato de fé. Eu peço a Ti que a manipulação do homem seja arrancada e que a bênção do Senhor seja derramada sobre este suco de uva que representa o sangue do Senhor neste momento, pois graças, meu Deus, te damos por tudo aquilo que o Senhor fez em nosso favor. Eu abençoo em nome de Jesus. Toma do sangue de Cristo. Levante as suas mãos para os céus, diga: Senhor Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e através de mim. Diga: Pai, me ensine todos os dias como eu devo servir ao Senhor, de uma forma que eu venha agradar a Ti. Eu preciso da Tua ajuda, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.